Olá, pessoas do bem! Esse vídeo vai mostrar para vocês como que é que a gente faz serigrafia em sacolas de papel. Então, para iniciar aqui, já está mostrando para vocês, eu tô já fazendo a impressão, né? Vocês podem ver ali que existem medidas a serem respeitadas. Esses cartõezinhos brancos ali são as medidas que eu faço para conseguir deixar centralizada a logomarca nas sacolas. E agora eu tô colocando um pouquinho mais de tinta. Esse reabastecimento da tinta, ele acontece conforme a necessidade e conforme o papel que eu tô usando. Nesse caso, eu tô usando o papel craft 150 gramas. Então, ele é um papel que chupa bastante tinta. Então, a gente tem que cuidar a, a textura da tinta, né? Para que ela fique nem tão rala e nem tão grossa, porque senão a tela fica entupindo e daí a gente tem que ficar parando para limpar e isso acaba atrapalhando a nossa impressão, né? A nossa produção, na verdade. Olha, vocês podem ver que fica bem perfeito. Eu faço primeiro um lado e depois o outro lado, porque é muito grande a matriz de impressão se você fizer as duas partes juntas, tá? Tem quem consiga fazer. Por exemplo, homens que são mais altos, que têm o braço mais longo, eles conseguem fazer a gravação em telas maiores e daí fazer uma impressão só. Só que como eu não tenho o braço tão longo assim, eu prefiro fazer numa tela menor, no tamanho 30 por 40, é o tamanho dessa tela. Ela tem 150 fios, que é a, a, o nylon, né, da tela. Ele proporciona uma impressão maravilhosa nas sacolas de papel, porque passa o tanto suficiente de tinta, nem muito e nem pouco. É difícil borrar. Nesse caso mesmo, a gente vai fazer aqui, são 200 sacolas, mas na verdade, como eu tenho que passar duas partes, então vão ser 400 impressões, né? Na verdade, 450, porque a gente coloca sempre uma quebra de material. Quem trabalha com serigrafia sabe que a gente não tem como trabalhar sem mala, como fala, né? Sem as quebras. Então, geralmente eu coloco 25 folhas a mais, porque pode perder na impressão e pode perder no vinco também, na colagem também. E aqui, olha só, a gente já tem uma pronta, porque essa cliente já é minha cliente antiga, então eu tô repetindo o pedido dela. Então, aproveitei para mostrar para vocês já a sacolinha pronta. E ali, como vocês podem observar, é bem fácil para respeitar as medidas. É só você colocar bem certinho e segurar, né? Quando você abaixa a tela, ó, ela mesma já segura a folha. Então, não precisa se preocupar que vai sair da marcação, tá? A própria tela já segura. E assim que termina de imprimir ali, a gente já coloca no forno, né? Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês sobre esse forno. Ele na verdade, é uma estufa de esteira que a gente usa para secar. Então, é feito o processo de impressão aqui na mesa de impressão, né? E daí é colocado ali nesse forno. Ele é um túnel que tem 6 metros de comprimento e ele sai lá na outra ponta e eu coloco uma caixa lá para ele ir caindo dentro da caixa, porque como eu trabalho sozinha, eu não tenho apoio para alguém ficar lá na ponta retirando as folhas para mim. Então eu deixo cair dentro de uma caixa e depois eu vou lá e recolho tudo quando tá já uma quantidade considerável, né?
eu paro aqui a impressão, deixo a tela coberta com bastante tinta para não secar, e vou lá e vou recolhendo as folhas aos poucos. E depois disso também eu coloco elas num peso para que no outro dia, quando elas forem liberadas para colagem, as folhas estiverem bem retinhas e facilitar a colagem então. Como vocês podem ver, é um trabalho totalmente manual, exige bastante esforço físico, porque a gente não pode parar de imprimir. Quando eu começo um trabalho, não tem como parar, tá? Você tem que ir com ele até o final. Então, é por isso que no sistema de serigrafia, a gente trabalha com menor quantidade. Então, até 200, 250 sacolas eu consigo imprimir aqui na serigrafia. Quando passa disso, que os pedidos são de 500 ou de milheiro, daí a gente já parte para outro sistema de impressão, que é feito em offset, daí com máquinas gráficas, tá? Então, como eu falei para vocês, olha só, essa é a mesa de impressão, sistema de serigrafia, algumas pessoas conhecem como silk, e esse é então a estufa de esteira, que é o forno que faz toda essa parte de secagem. Ele vai a uma temperatura até 350 graus, mas para o papel a gente usa 100 graus, 130 graus no máximo, ele já seca. E elas vão saindo aqui totalmente sequinhas já. Às vezes o papel ele seca até um pouquinho mais do que deveria. Aqui na minha região nós estamos num clima bastante seco, então olha, pode perceber que o papel sai um pouquinho abaulado, né? Então é por isso que eu ajeito todas elas e coloco no peso para que no outro dia possa ser levado para a colagem de uma forma bem boa para se trabalhar, onde os vincos vão responder perfeitamente à colagem. Esse é o nosso processo, então. Para você que gosta do nosso conteúdo, espero que você curta, compartilhe esse vídeo com quem você saiba que gosta e precisa aprender um pouquinho mais sobre esse conteúdo, que é muito interessante. A Papel Rende agradece e espera vocês no próximo vídeo, onde vamos ter muitas novidades.